Fala, torcida do Vascão, bora aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo trazendo as últimas informações do Vasco e vem nova contratação aí, possível nova contratação na verdade. O Vasco tem um grande interesse no Cuiabano, lateral esquerdo, que é ex-Botafogo. Hoje ele está jogando num time inglês e ele tem uma grande vontade de voltar para o Brasil. E o Vasco mostrou interesse e começou as negociações com o time inglês para trazer o Cuiabano. Essa notícia eu vou trazer para vocês completinha no final do vídeo. Mas antes de começar esse conteúdo aqui sobre o Vasco e a nova chegada do reforço Brenner, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. E eu sempre vou manter vocês atualizados sobre tudo que acontece no Vascão. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Falar do Vasco, enfrenta no domingo Boa Vista, Lucas Moretti. Quarta rodada do Carioca, busca voltar a vencer depois da derrota no Clássico dos Milhões para o Flamengo. Vamos conferir a reportagem, daqui a pouco a gente fala do Vascão. Após a derrota para o Flamengo no clássico da última quarta-feira pelo Campeonato Carioca, o Vasco se reapresentou ontem no CT Moacir Barbosa para iniciar sua preparação rumo a mais uma rodada do torneio. O Gigante da Colina vai a Bacaxá, em Saquarema, para enfrentar o Boa Vista no domingo às 8h30 da noite. Em quarto lugar no Grupo A da competição, com 4 pontos, o Cruz Maltino tropeçou nas últimas 2 partidas, desperdiçando a oportunidade de ficar nas primeiras posições da tabela. E para o jogo de domingo, o técnico Fernando Diniz deve realizar alterações na escalação do time. Com Verrete e Ryan vendidos, o treinador pode contar novamente para o jogo contra o Boa Vista com GB, enquanto Inestrosa e Brenner não são oficialmente anunciados pelo clube. David também é uma opção para o ataque. Já em relação ao desfalque no jogo, o Vasco não terá à disposição o volante Cauã Barros, que foi expulso no último Clássico de Milhões. JP e Hugo Moura são as opções. E na zaga, Cuesta sentiu dores e ainda é dúvida para domingo, mas o recém-chegado Saldívia é o substituto imediato. Jair e Matheus Carvalho completam as baixas. O que passou, passou. A hora agora é então de virar a chave e focar naquilo que interessa ao elenco e principalmente ao torcedor. Gols e, é claro, vitórias. Moretti, esse jogo tem agora um efeito psicológico, emocional, a confiança, né? O Vasco vinha, de certa forma, né? Desde o final da Copa do Brasil. Assim, lógico que o torcedor ficou meio abalado, mas começou o ano com a esperança do Vasco ir longe, aí tem a derrota para o Flamengo, pega, porque tudo que a gente falou, era o primeiro jogo, o Vascaíno se encheu de otimismo, o Flamengo vinha sem ritmo de jogo e a gente já sabe o que aconteceu. Como é que você vê essa preparação, esse estado emocional e o time em si para pegar o Boa Vista domingo? Não é uma coisa assim, vai lá, ganha, que é obrigação. Claro que pela tradição e camisa do Vasco tem que vencer sempre, independente de onde seja o local. Agora, há pouco tempo o Fluminense perdeu do Boa Vista lá. Exatamente, não vai ser um jogo fácil, né? Esses times pequenos, como a gente sempre fala aqui, já se preparam há muito tempo e quando enfrentam um grande, normalmente dá a vida e acaba dificultando as partidas. Domingo, a expectativa é que o Vasco vá com um time misto novamente, até porque na próxima quinta-feira o Vasco já tem a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, então internamente o Vasco já olha para essa primeira partida com mais prioridade, até do que o jogo do próprio domingo. Então o Vasco teve hoje de manhã para treinar, amanhã treina novamente, domingo tem essa partida contra o Boa Vista e vai se preparar aí com o time titular para enfrentar o Mirassol em São Paulo na próxima quinta-feira, que é como a gente sempre fala no programa, o foco de todas as equipes nesse primeiro momento de temporada tem que ser o Campeonato Brasileiro. O Vasco precisa pontuar. O Vasco tem o Mirassol que está passando por um processo de reformulação total, perdeu muitos jogadores. Então é um jogo difícil em São Paulo, mas tem que aproveitar esse primeiro momento do Mirassol ainda de reformulação para tentar buscar alguns pontinhos ali e preservar o time titular para chegar com força máxima para pontuar nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro. Deve ser o time parecido com o que jogou contra o Nova Iguaçu em São Januário. Deve ser isso, né? Novo atacante na área, lá no Gigante da Colina, o Brenner desembarcou na manhã de hoje, no Rio, para realizar exames e assinar seu contrato com o Vasco. Com a saída do Verrete e do Ryan, né, o Brenner deve ser o titular para a vaga no ataque. As imagens são da BTB Esportes, que acompanharam a chegada. Tem imagens? A gente vai ouvir o que o Brenner falou. Ele falou também com a rapaziada, né? Vamos ouvir.
feliz com a oportunidade que o Vasco está me dando. E trabalhar com o professor Diniz mais uma vez será uma honra para mim. Um cara que eu tenho muito carinho, muito respeito. E sei que vai extrair o melhor do meu futebol. E espero que as coisas dêem muito certo no Vasco da Gama. Ele não te dá muita opção, não, né? Você tem que vir, é uma ordem. Fico feliz dele ter me ligado, feliz de trabalhar com ele mais uma vez. E feliz de poder vestir a camisa do Vasco. Olha, falem bem, falem mal do Fernando Diniz, você vê o respeito que ele teve dos jogadores, você vê a relação que ele cria com os jogadores. O Brenner praticamente deixando claro que talvez o grande responsável, claro que jogar com a camisa do Vasco, tem tudo isso, mas a importância do Diniz nessa contratação, Moretti. Não, importantíssimo, né? E não só apenas na chegada do Brenner, na chegada dos outros 2 reforços também que o Vasco já fez de contratação nessa janela de transferências. O Rojas foi a mesma situação, o Diniz liga para o Rojas e convence ele a fechar com o Vasco. O Saldívia também é a mesma situação, o Diniz liga para o Saldívia e convence o zagueiro a fechar com o Vasco. Essa situação do Brenner ele também aconteceu com o Inestrosa. O Diniz também liga para o atacante colombiano, apresenta o projeto, ele gosta, deixa o Boca de lado e fecha com o Vasco da Gama. Então, assim, o Diniz ele tem sido, né, uma peça fundamental nessa janela de transferências. E a chegada do Brenner, ao meu ver, é muito representativa. Poucos torcedores talvez conheçam o Brenner, mas o Brenner é um bom jogador. É um atleta jovem, o Brenner tem apenas 26 anos de idade. O Brenner conhece o Diniz por já ter trabalhado com ele e o Diniz também conhece o Brenner. O Diniz trabalha com o Brenner pela primeira vez no Fluminense no ano de 2019. Ele fica 6 meses com o Brenner no Fluminense. É muito novo ainda. Ele tem apenas 6 jogos, inclusive pelo Fluminense, não marca nenhum gol. E logo em seguida ao Fluminense, em 20, o Diniz ele chega ao São Paulo. O Brenner ele tinha sido emprestado ao Fluminense. E assim que pisa em São Paulo, o Diniz pede para a diretoria do São Paulo para fazer com que o Brenner retornasse. Aí ele retorna ao São Paulo em 2020. O São Paulo faz uma campanha muito boa de Campeonato Brasileiro ali naquele ano. O Brenner tem 22 gols em 44 partidas. Então, assim, números incríveis que fazem o Brenner, inclusive, ser vendido ao Cincinnati. Tem o primeiro momento de adaptação no clube norte-americano e já vira em 2022 tendo 18 gols em 31 partidas. Ou seja, eu estou trazendo esses números para o vascaíno entender que o Brenner é um atleta que faz gols. É um atleta que tem uma média muito legal de gols. Ele tem um problema de adaptação no futebol italiano, né? Um futebol completamente diferente, muito mais físico, né? O Brenner é um jogador que não conseguiu se adaptar e agora volta ao futebol brasileiro com a expectativa de resgatar o seu bom futebol com um técnico que fez ele ter esse primeiro momento bom na carreira. Então, assim, é um acerto muito grande do Vasco. Se o Diniz conseguir fazer com que o Brenner retorne a jogar aquele futebol que ele apresentou no São Paulo em 2020, o Vasco tem um grande jogador aí para o setor ofensivo. A gente fala, poxa, mas o Vasco perdeu o Ryan. É bom nesse momento o Vasco querendo deixar um pouco o Ryan de lado. É claro que o Brenner não chega com essa moral do Ryan, mas é um atleta que tem tudo para fazer um bom ano aí com o Vasco em 2026. Vocês lembram da falha do Hugo Souza contra o São Paulo? Claro. Foi o Brenner que fez o gol. Foi, né, que desarma o Hugo Souza e faz o gol. O Hugo Souza tenta driblar o Brenner. Posso fazer um comentário rapidamente rapidinho sobre o que Fernando a Silene Diniz? está esperando lá na rua. Eu acho bacana ele agir dessa maneira nas negociações e ligar para os jogadores, só que a função principal dele é ser treinador, gente. A gente não pode elogiar o Fernando Diniz apenas por participar das negociações e ajudar nas contratações. Ele precisa ser cobrado para poder fazer o time jogar, porque a forma como o Vasco atuou contra o Flamengo é preocupante. E repito o que eu falei, ele não pode dizer aquilo na entrevista coletiva e talvez as palavras dele tenham sido pior mesmo que a derrota. Porque se ele acha que está tudo bem, aí é para o torcedor vascaíno ficar preocupado. Então eu acho bacana ele participar das negociações ligando para os jogadores. Mas a função principal dele é ser treinador de futebol. E ele precisa fazer o time jogar, porque hoje ele tem um elenco melhor do que ele tinha ano passado. É isso aí, torcida do Vascão. Agora eu vou deixar aqui a notícia com vocês sobre a possível contratação do Cuiabano, apurada aí pela GE. Cuiabano, outro atacante e fluxo de caixa. O que o Vasco quer fazer com o dinheiro de Ryan? A doída perda de Ryan representa um ganho financeiro importante para o Vasco, que vai receber cerca de 24 milhões de euros, 149,800 milhões na cotação atual, pela sua parte correspondente dos direitos econômicos do atacante. A transação total é de 35 milhões de euros, 218 milhões, ao Bournemouth da Inglaterra.
O clube promete não parar por aí. O foco da diretoria não é a contratação de Cuiabano. Não é a contratação de Cuiabano, o nome que o GE revelou durante a semana. O lateral esquerdo, ex-Botafogo, é o principal alvo de Admar Lopes para o setor. O núcleo vascaíno entende que o atleta do Norte Forest encaixa no que Fernando Diniz pediu, um defensor rápido de imposição física e que chega ao ataque. Contatos iniciais com o clube inglês já foram feitos. Cuiabano não está nos planos do Forest, que tem preferência em emprestá-lo para o Rio Ave de Portugal ou Olympiacos da Grécia, clubes que pertencem a Evangelos Marinaskins, dono dos britânicos. A preferência do brasileiro, porém, é retornar ao país natal ou ficar em um grande centro da Europa. Pessoal, é isso aí, ó. O Cuiabano tem preferência em voltar para o Brasil. Então é uma grande oportunidade para ele entrar no Vasco, já que o Vasco tem um interesse grande aí no Cuiabano. Ele que jogou muito pelo Botafogo. Agora, se o Vasco contratar o Cuiabano, se der certo essas negociações, vai ser um reforço de peso. O Vasco tá crescendo em contratações aí, o time tá ficando bom. Aí só falta entrosamento, né? É claro que o jogo contra o Flamengo lá, o time não estava entrosado, não foi um jogo bom, assim, esperado como todos os outros, mas começo de temporada aí, o elenco ainda vai se encaixar e creio que o Vasco vai fazer uma campanha excelente, como fez no ano passado. Pessoal, muito obrigado por assistir até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais na plataforma. E deixe o seu comentário de onde que você está assistindo esse conteúdo. Valeu e até o próximo vídeo.